senhoras e senhores senadores, cuida-se, senhor presidente, do parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, nos autos da representação de número 1 de 2015, submetido à consideração desta comissão nos termos do parágrafo 2º do artigo 17-O da Resolução 20 de 1993, resolução essa que trata do funcionamento e dos ritos do seu funcionamento do Código de Ética e Decoro Parlamentar para exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade. A referida representação foi oferecida em 15/12/2015. Eu me refiro, evidentemente, à representação que foi formulada pela Rede Sustentabilidade e pelo Partido Popular Socialista, em face do senador Delcídio do Amaral. A tramitação da matéria está satisfatoriamente narrada no relatório preliminar e na parte descritiva do relatório final, oferecidos à consideração dos membros daquele conselho pelo senador Teomário Mota, designado para relatá-la perante dito colegiado nos termos do artigo 5, inciso 3 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. A partir da narrativa constante desse parecer, observa-se que a alegada quebra de decoro decorre dos fatos que resultaram na prisão do representado por determinação do Supremo Tribunal Federal ainda em 25 de novembro de 2015. Evento amplamente divulgado pela imprensa, em que o senador Delcídio do Amaral é acusado de obstrução das investigações da Operação Lava Jato, conduzida pela Polícia Federal, além de formação de organização criminosa. Conforme relata o parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, afirmou-se na representação que a gravidade das acusações contra o senador Delcídio do Amaral decorreram da conduta do representado totalmente incompatível com o decoro parlamentar, por abuso de prerrogativas asseguradas a membros do Congresso Nacional ao valer-se de seu cargo público, sua envergadura institucional e sua influência e trânsito sobre as estruturas do Estado para favorecer-se, obstar a sua própria responsabilização criminal e de terceiros, concluindo, ademais, que a torpeza da conduta salta aos olhos e merece a condenação diante do mais frouxo parâmetro da probidade que se tenha em conta. A representação se fez acompanhar de cópia da degravação das conversas que ensejaram a decretação da prisão do representado pelo Supremo Tribunal Federal. Admitida a representação pelo presidente do Conselho de Ética nos termos do artigos 14, parágrafo 1º e 15 da Resolução número 20 de 1993, procedeu-se à notificação do representado no dia 22 de dezembro de 2015 para apresentar defesa prévia. No dia 18 de fevereiro de 2016, o representado apresentou a defesa prévia, alegando inicialmente que as acusações de conduta ofensiva à ética formulada na representação só poderiam ser fundamentadas em conduta criminosa se houvesse claros indícios de cometimento de delito que deveria, ademais, restar cabalmente provado no feito judicial no momento ulterior. Ainda em preliminar, arguiu a ilicitude da degravação que instrui o processo, porque teria sido induzido por um dos interlocutores, no caso, o senhor Bernardo Severo, a fazer declarações comprometedoras, mediante falsa representação da realidade, para, mais tarde, utilizar-se da gravação com trunfo, a fim de entabular o acordo de colaboração com seu pai. No mérito, com relação à conduta de obstrução da justiça,
A investigação policial argumentou que a descrição desse delito não passou de mera tentativa. Além disso, asseverou que seria necessário comprovar a formação da organização criminosa para se atribuir ao representado eventual crime de obstrução à justiça. No que pertine à acusação de patrocínio infiel, afirmou que a representação não procede, pois não funcionou como procurador do senhor Nestor Severo. Quanto à exploração de prestígio, alegou que não teria poder institucional junto ao Supremo Tribunal Federal e que tampouco essa corte se sujeitaria a tal influência. Com relação às demais acusações contidas na representação, relacionadas com condutas criminosas, corrupção passiva, favorecimento pessoal e tráfico de influência, afirmou que elas não constaram da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Relativamente aos deveres e vedações dispostas no Código de Ética e Decoro Parlamentar do Senado da República, em especial a conduta descrita no artigo 5º 3, prática de irregularidade graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes, ressaltou que o registro das gravações não revelou que a suposta irregularidade tenha sido praticada no desempenho do mandato, até porque, segundo argumentou o senhor Bernardo Severo, é indivíduo alheio à atividade parlamentar, sendo do círculo restrito da pessoa do representado, em decorrência da amizade entre as respectivas famílias. Ao final, pugnou pelo arquivamento da representação ou, subsidiariamente, por se aguardar o desfecho do processo criminal perante o Supremo Tribunal Federal. O representado não arrolou testemunhas. Em 9 de março de 2016, o senador relator Teomário Mota apresentou o relatório preliminar, concluindo pela existência de indícios de prática de atos contrários à ética e ao decoro parlamentar, e com voto pela admissibilidade da representação. Na reunião de 16 de março, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aprovou o relatório preliminar. As reuniões seguintes foram destinadas à instrução do feito. Do relevante registro de que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar convidou Bernardo Severo, Edson Ribeiro e Diogo Ferreira, ou seja, os interlocutores não compareceram. A primeira porque estava fora do país, as outras porque estavam em regime de prisão domiciliar, de modo que seu comparecimento dependeria de autorização do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, o Conselho decidiu por dispensar as testemunhas. A defesa requereu que se oficiasse o Supremo Tribunal Federal para encaminhar cópia integral dos autos do inquérito de número 4.170 DF e da mídia contendo a gravação encartada aos autos. O pedido foi acolhido pelo colegiado na 6ª reunião. Posteriormente, na 8ª reunião, foi aprovado o requerimento no sentido de dispensar a juntada desses documentos por ato do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, posto que a própria defesa do representado poderia providenciar tais peças diretamente no Supremo Tribunal Federal. Com relação à oitiva do representado, essa não ocorreu, apesar de ter sido marcada diversas vezes. Ao amparo de sucessivos atestados médicos que alertavam para a impossibilidade de o senador Delcídio do Amaral falar ao Conselho. Importante salientar que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar facultou, mais de uma vez, como forma de se colher a oitiva do representado, sua realização por videoconferência, por escrito, ou até mesmo presencialmente, perante a comissão que se deslocaria para ouvi-lo onde estivesse. A despeito disso, o representado não se pronunciou. Cabe registrar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores,
Também que foram juntadas aos autos cópias de entrevistas concedidas pelo representado ao jornal New York Times e à revista Isto É, em datas específicas. A instrução encerrou-se em 26 de abril de 2016. Durante a instrução, a defesa ajuizou ações mandamentais diversas, em que apontou supostas violações ao devido processo legal e ao direito sagrado de defesa. No mandado de segurança, de número 34064, reclamou a conversão do feito em diligência, para que fosse ouvida a Comissão de Constituição e Justiça previamente sobre a representação segundo a interpretação que deu ao artigo 17.0, parágrafo 2º do Código de Ética. Ademais, arguiu a suspeição do relator e requereu fosse suspensa a tramitação do feito, ao argumento de que, estando de licença médica, não poderia comparecer aos atos processuais. Os pleitos cautelares restaram indeferidos, aos seguintes fundamentos constantes da decisão do ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, aspas, a interpretação de normas de índole meramente regimental, como aquelas concernentes ao artigo 32, parágrafo 4º, do Regimento Interno do Senado Federal e ao artigo 17, parágrafo 2º, do Regimento Interno do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, suscita a questão que se deve resolver exclusivamente no âmbito do Poder Legislativo, sendo vedado sua apreciação pelo Judiciário. Circunstância essa, como anteriormente ressaltado, que descaracteriza a plausibilidade jurídica da postulação cautelar do ora impetrante. Mesmo cuidando-se de procedimento parlamentares de cassação de mandatos eletivos, inclusive do próprio presidente da República, revelam-se inaplicáveis as regras de impedimento e suspeição previstas na legislação processual, segundo advertem eminentes doutrinadores como Carlos Maximiliano, em comentários à Constituição Brasileira. No caso ora em exame, a licença para tratamento de saúde concedida ao impetrante, consagra o ministro Celso de Mello, não o impediu de exercer, ainda que na fase introdutória do procedimento instaurado perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o direito de defesa, mesmo porque não lhe se exigiu, até o presente momento, o comparecimento perante aquele órgão do Senado da República, circunstâncias que afastam qualquer alegação de ofensa ao seu direito de presença. Um segundo mandado de segurança, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esse é o mandato de número 34155-DF, foi impetrado pelo representante que alegou cerceamento de defesa, tendo o relator de novo decano, ministro Celso de Mello, indeferido a cautelar pleiteada nos seguintes termos. O exame dos autos revela que não houve inquirição de testemunhas, seja porque não arroladas pelo partido político que formulou a representação, seja porque o representado, ora impetrante, deixou de fazê-lo no momento procedimentalmente adequado, vale dizer, no instante em que ofereceu a sua defesa prévia, seja ainda porque o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal deliberou revogar anterior determinação que ordenara no desempenho de seus poderes processuais a inquirição ex officio de determinadas testemunhas. Cabe assinalar, por necessário, que o rol de testemunhas há de ser produzido pelo representante juntamente com o oferecimento da representação e pelo representado no momento de formalização de sua defesa prévia, sob pena, em ambos os casos, de preclusão dessa faculdade processual, à semelhança do que sucede no processo penal condenatório, no qual o rol de testemunhas deverá instruir igualmente, sob pena de a denúncia e a resposta. Esse ônus jurídico que recai sobre o representante e o representado
se inobservado, como o foi no caso, tornará inadmissível o oferecimento tardio de rol de testemunhas, pois, em ocorrendo a omissão da parte, precluir-se-á, como efeito derivado de seu comportamento processual, a sua faculdade de arrolar testemunhas. De outro modo, e como se registrou, no caso, o indeferimento, devidamente fundamentado de pedido de expedição de ofício ao Supremo Tribunal Federal, deliberação tomada pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal, na 8ª reunião realizada em 19 de abril de 2016, com o objetivo de solicitar a esta Corte cópia integral dos autos do inquérito, 4.170. Com o eminente relator, ministro Teori Zavascki. Não vejo como reconhecer, em juízo de estrita cognação, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a questionada recusa constitui objeto de longa e extensa discussão no âmbito do órgão parlamentar em questão. Observo ainda que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal, em sua 8ª reunião, realizada em 19 de 4 de 2016, deliberou oferecer 3 opções ao representado ora impetrante para efeito de tomada de seu depoimento pessoal. A. Depoimento presencial. B. Depoimento por videoconferência, no local de escolha do representado. E C. Depoimento por escrito. Cabe, pois, ao representado ora impetrante proceder à escolha que lhe foi ensejada pelo órgão apontado como coautor, respeitado sempre o seu direito de permanecer em silêncio. Consagrou, de novo, o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello. Uma terceira, ainda, senhor presidente, ação mandamental, também foi ajuizada pelo representante, tendo sido distribuída também ao ministro Celso de Mello. Na oportunidade, o impetrante suscitou a suspeição do senador Randolph Rodrigues, integrante do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, porque teria assinado, como de fato assinou, em apoiamento à representação. Com relação a isso, o relator entendeu que o pedido era destituído de plausibilidade jurídica, considerado o magistério jurisprudencial da Suprema Corte, que se orienta em sentido diverso do pretendido pelo impetrante. Na fundamentação, esclarece o ministro Celso de Mello, que afirmou, aspas, na realidade, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de mandado de segurança 21.623, relatado pelo eminente ministro Carlos Veloso, já enfatizara que os procedimentos de caráter político-administrativo, como a cassação de mandato eletivo, revelam-se impregnados de forte componente político, considerados os aspectos concernentes à natureza marcadamente política de sua motivação e das próprias sanções que ensejam, inviabilizando-se, em consequência, em relação aos senadores da República e aos deputados federais, a aplicação subsidiária de regras de impedimento, suspeição previstas no direito processual comum. Ainda nessa ação, o impetrante pleiteou que se observasse o intertício de 10 dias úteis entre a entrega do relatório pelo senador relator Telmário Mota e sua apreciação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Neste ponto, a liminar foi indeferida ao argumento de que a interpretação incidente sobre normas de índole meramente regimental, por envolver típica matéria interna corporis, suscita a questão que se deve resolver exclusivamente no âmbito do Poder Legislativo, sendo vedada sua apreciação pelo Judiciário. Em 29 de abril de 2016, o representado apresentou suas alegações finais, com questões preliminares e defesa do mérito, pugnando pela improcedência da representação e subsidiariamente pela aplicação de medida disciplinar mais branda,
do que a cassação do mandato. No essencial, observo que o representado repisou os argumentos que constavam na defesa prévia e os que foram levados à apreciação da mais alta corte do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, nos sucessivos mandados de segurança, cujas cautelares foram todas liminarmente indeferidas por decisões do relator dos mencionados processos, ministro Celso de Mello. No dia 3 de maio, o senador Theomário Mota apresentou seu relatório, em que analisou um a um os argumentos de defesa e, ao final, concluiu estar evidenciado a quebra de decoro por parte do representado e votou pela decretação da perda do mandato do senador Delcídio do Amaral, nos termos do projeto de resolução ofertado. Aprovado por 13 votos favoráveis, com uma abstenção e nenhum voto contrário, o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, convolou-se em parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que é, nesta oportunidade, examinado por esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Da análise, senhor presidente, compete à Comissão de Constituição e Justiça, à luz do disposto no parágrafo 2º do artigo 17 do Código de Ética e Decoro Parlamentar e ainda em conformidade com o artigo 101, inciso 1º do Regimento Interno do Senado, examinar os aspectos de ordem constitucional, legal e jurídico do parecer proferido pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar nos autos da representação de número 1 de 2015, a fim de averiguar a constitucionalidade, a regimentalidade e juridicidade do projeto de resolução em apreço. A representação número 1 de 2015, de autoria da Rede e do PPS, amparada nos artigos 14 da Resolução 20 de 1993 do Código de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, tem como substrato fático a participação do senador Delcídio do Amaral em tratativas para prestar auxílio para a soltura do preso, por meio de suposta influência que aladeou ter junto a magistrados integrantes da Suprema Corte e posterior fuga para o exterior. Segundo a representação, tal conduta configura, além de outros crimes, obstrução da justiça, o que levou o Supremo Tribunal Federal, ao tomar conhecimento da gravação feita por um dos interlocutores do representado, a decretar sua prisão. Para os representantes, a conduta caracterizou o procedimento incompatível com o decoro parlamentar por abuso de prerrogativas asseguradas a membros do Congresso Nacional, ao valer-se do seu cargo público, sua envergadura institucional e sua influência e trânsito sobre as estruturas do Estado para favorecer-se, obstar a sua própria responsabilização criminal e de terceiros, concluindo, ademais, que a torpeza da conduta salta aos olhos e merece a condenação diante do mais frouxo parâmetro da probidade que se tenha em conta. No plano constitucional, observo que a Carta Política regula a matéria da seguinte forma, senhor presidente. O artigo 55 da Constituição Federal consagra que perderá o mandato o deputado ou o senador, segundo, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, que em seu parágrafo 1º é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Parágrafo 4º. A renúncia de parlamentar submetida a processo que vise ou possa levar à perda de mandato, nos termos desse artigo,
terá seus efeitos suspensos até deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Verifico, então, que a conduta do representado submete-se, no caso, ao parágrafo 1º do artigo 55 acima transcrito. Ainda no plano constitucional, o representado arguiu que, em sede de mandado de segurança, o mandado de segurança de número 34.155/DF, a ofensa ao direito de defesa e ao devido processo legal. Sua pretensão cautelar restou, todavia, indeferida nos termos da decisão do ministro Celso de Mello. Com relação à ausência de testemunhas, observou o magistrado que o representante deveria ter indicado na defesa prévia o rol das oitivas pretendidas, de modo que, não tendo procedido dessa forma, operou-se a preclusão consubstanciada na perda de uma faculdade processual. No tocante à negativa do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar oficiar ao Supremo Tribunal Federal para obter cópia do inquérito 4.170/DF, o julgador não reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a questionada recusa constitui objeto de longa e extensa discussão no âmbito do órgão parlamentar em questão. Além disso, poderia a defesa, por iniciativa própria, providenciar a cópia requerida, pois no mencionado inquérito é o próprio representado que figura como investigado, razão pela qual tem amplo acesso àqueles recursos. Relativamente à ausência de depoimento pessoal do representado, observo que o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar facultou, mais de uma vez, como forma de se colher a sua oitiva, sua realização por videoconferência, por escrito ou até mesmo presencialmente, perante comissão que se deslocaria para ouvi-lo onde estivesse. Entretanto, o senador Deocídio do Amaral lançou mão de sucessivos atestados médicos para alegar a impossibilidade de falar ao Conselho. Tentava indisfarçavelmente protelar o rito do processo para retardar a inevitável decisão que reconheceu ter havido quebra de decoro parlamentar de sua parte. Para reforçar esse aspecto, o relatório do senador Teomário Mota ressaltou que, durante o período de licença médica, o representado concedeu entrevistas a órgãos de imprensa, escrita e televisionada, o que demonstra sua boa condição de saúde. Não há reparos a fazer, portanto, ao parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, quanto aos princípios constitucionais de ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Não apenas, senhor presidente, em valor do meu juízo, mas também em valor dos juízos que foram firmados ao longo desse processo, como descrito, pela mais alta corte do país, o Supremo Tribunal Federal. No plano da legalidade, o representado suscitou preliminares de suspeição que não foram acatadas. Ainda com esse intuito, impetrou mandado de segurança 34064 e mandado de segurança 34173, cujo pedido de medida cautelar restou indeferido ao argumento de que os procedimentos de caráter político-administrativo, como os de cassação do mandato eletivo, revelam-se impregnados de forte componente político, considerados os aspectos concernentes à natureza marcadamente política de sua motivação e das próprias sanções que ensejam, inviabilizando-se, em consequência, em relação aos senadores da República e aos deputados federais, a aplicação subsidiária das regras de impedimento ou de suspeição previstas no direito processual comum. No que tange à regimentalidade, observo que no campo material, que a conduta do representado fere o disposto nos incisos 1 e 3 do artigo 5º da Resolução número 20 de 1993, o Código de Ética e Decoro Parlamentar do Senado Federal. Consideram-se incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional, assim como a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos decorrentes.
No que pertine ao rito, verifico que foram obedecidas até aqui as regras estabelecidas na mencionada resolução, de modo que, também no plano regimental, foi observado até aqui o devido processo legal e o direito de ampla defesa e contraditório. O representado, como relatamos, bateu às portas do judiciário para reclamar suposta ofensa ao rito estabelecido na Resolução 20 de 1993, especificadamente no que tange à pretensa necessidade de remessa do feito à Comissão de Constituição e Justiça, previamente à fase de instrução, tratado no mandado de segurança 34064 do DF, e ao tempo entre a entrega do relatório pelo senador relator Teomário Mota e sua apreciação pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que alegava ser de 10 dias úteis obrigatoriamente, controvérsia que foi objeto do mandado de segurança de número 34173, sua resignação, todavia, não mereceu novamente acolhida por parte do Supremo Tribunal Federal, que, por decisões liminares do ministro Celso de Mello, indeferiu as medidas cautelares pleiteadas ao fundamento de que a interpretação de normas regimentais envolve matéria interna corporis, sendo vedada a sua apreciação pelo Poder Judiciário. Ultrapassado este ponto, observamos que o rito estabelecido na legislação de regência foi fielmente obedecido, não havendo que se falar no aspecto da regimentalidade em qualquer prejuízo, até aqui, da defesa do representado. No âmbito da juridicidade, verifica-se a utilização de forma adequada para alcançar o objetivo pretendido, tendo em vista que a representação de número 101 de 2015 foi oferecida por iniciativa de partidos políticos perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, consoante o disposto no caput do artigo 14 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Resolução 20. Por sua vez, o relatório final que sucedeu o exame preliminar da admissão da representação, seu registro e autuação, notificação do representado, defesa prévia, designação de relator, relatório preliminar, instauração do processo, instrução probatória e alegações finais, ao acolher os termos da representação, considerou as condutas que foram imputadas ao representado incompatíveis com o decoro parlamentar, oferecendo em suas conclusões o projeto de resolução apropriado para a declaração da perda do mandato, com a finalidade de ser esse instrumento legislativo posteriormente utilizado para apreciação da perda do mandato do representado pelo plenário desta Casa. Note-se que a resolução é a proposição legislativa adequada para a perda do mandato do senador, consoante o que preceitua o parágrafo 2º do artigo 17º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, com capacidade para inovar a ordem jurídica e dotado de efetiva coercitividade. Nesses termos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, pedindo, evidentemente, vênia a cada um de vossas excelências, a considerar esse o meu juízo de valor, mas cada um das senhoras e dos senhores devem e podem firmar o seu juízo próprio à medida que serão convocados para se manifestarem através dos seus votos. Nesses termos, verifica-se que o relatório final do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ao apreciar a representação de número 1 de 2015 contra o senador Delcídio do Amaral, não contém vícios no que pertine à juridicidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Não? só peço a Vossa Excelência para que possa concluir. Muito obrigado, senador Ataíde, pela gentileza. Em face do exposto, manifesto-me pela inexistência de vícios até aqui no processamento da representação número 1 de 2015, sob os aspectos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade. É como relata o senhor presidente
este projeto que me foi designado por Vossa Excelência, sem antes agradecer a Vossa Excelência a confiança para que eu pudesse me dedicar nas últimas horas com muita profundidade para não apenas firmar o meu juízo de valor, mas uma leitura atenta que fiz a todos os fatos que estão relacionados, preteritamente, evidentemente, à resolução número 1 de 2015, que apresento a Vossa Excelência e ao conjunto das senhoras e dos senhores senadores para o seu juízo de valor.